Em Isaías capítulo 11, nós temos uma profecia sobre o Messias, que nós sabemos que é Yeshua, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Ruach de Yahuá. Ruach é espírito, ou vento, ou fôlego. São 7 espíritos, ou fôlegos. O espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor a Yahuá. Deleitar-se-á no temor de Yahuá, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Com meu marido me ajudando a desenhar a menorá. Shalom. Shalom. Hoje nós vamos falar sobre os 7 espíritos de Yahuá, que estão lá em Isaías 11:1. Em Isaías nós temos descrito cada um dos 7, né, que repousará sobre o Messias, Yahuá. Então, repousará sobre ele o espírito de Yahuá. O espírito de Yahuá é esse central da menorá. Essa haste central da menorá é a partir dela que se acende todas as demais, da direita para a esquerda, e essa central nunca poderia apagar. Ela é chamada a chama ou a lâmpada serva, mas na verdade é a chama, a luz serva, que é a partir dela que se serve para acender todas as demais. E nós sabemos, por causa do texto em Apocalipse 1, em Apocalipse 4, 5, em Apocalipse 5, 6, que nós temos que nos é dito que Yeshua, ele passeava entre as menorás. E a menorá é um padrão também do Ruach Elohim, com todos os seus 7 fôlegos. É interessante que a palavra Ruach, ela é traduzida como espírito, mas mais literalmente ela seria fôlego, porque ela pode ser também vento, né? E o padrão da menorá, ele nos ensina um princípio. 7 expressa completude. E o princípio que a menorá nos ensina é um de equilíbrio e compensação. Então, o primeiro par, depois do espírito de Yahuá, que é essa haste central, que serve para firmar e fornecer fogo para todas as demais, porque ela é a principal, nós temos o espírito de Hokmah, ou sabedoria, e ele é contrabalanceado pelo espírito de entendimento, porque a sabedoria vem do alto e ela, com entendimento, ela é aplicada corretamente. Depois nós temos o espírito de conselho, que é contrabalanceado pelo espírito de fortaleza, força. Esse par aqui, o Criador, ele costumava dar aos reis sábios, aos reis que eram reis que não eram perversos. Eles tinham o espírito de conselho e o espírito de força para ganhar, para vencer as batalhas, para que Yahuá vencesse as batalhas através deles. E por último nós temos o espírito de conhecimento, o fôlego, né? O breath, o fôlego de conhecimento, que é contrabalanceado pelo fôlego de temor de Yahuá. E aqui nós temos várias coisas interessantes para nós vermos. Salomão, como rei, ele recebeu, como vários outros reis, o espírito de conselho e força, ou fortaleza. Mas ele pediu também o espírito de Hokmah, o espírito de sabedoria. Só que nós vemos na história da vida dele que esse foi um braço que não foi contrabalanceado, porque ele não buscou entendimento durante a vida dele, até pelo menos a velhice, quando ele chegou em Eclesiastes. E ele conclui que
Se alguma coisa há, Eclesiastes 12, né? Teme a Yahweh e cumpre os seus mandamentos, e guarda os seus mandamentos. Isso é tudo que você precisa saber para você ter entendimento, ou seja, a sabedoria te fornece saber que é justamente a palavra e os mandamentos que te fornecem vida e que te guiam pelo caminho da vida. Mas é o entendimento que faz com que você aplique isso na tua vida, o que Salomão falhou muitas vezes. A Daniel foi dado o espírito de conhecimento e o espírito de entendimento. E com isso ele tinha também o espírito do temor. Então, o conhecimento era balanceado pelo espírito do temor, e o espírito de entendimento, então, era aplicado com sabedoria do alto, né? E Daniel teve isso. É interessante que nós lemos na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que o conhecimento, ele infla. Por quê? Quando ele não é acoplado com o temor de Yahweh, ele infla, ele não serve para o reino, né? Então nós precisamos buscar ter conhecimento, mas seguindo o temor, Yará, Yahuwá, porque é esse temor que faz com que nós saibamos que o conhecimento, ele não é nosso e ele precisa ser aplicado para um fim proveitoso, né? Então a menorá, ela oferece esse desenho maravilhoso do ruar, do fôlego de Yahweh. E como está lá em Isaías 11, 1 a 3, todos esses fôlegos, eles repousaram sobre o Messias, Yeshua HaMashiach. Eles repousaram, ele tinha todos eles. E em alguma medida, isso é partilhado pela congregação como um corpo. Por quê? Porque as congregações são retratadas, as 7 congregações são retratadas como uma menorá. Então, cada um de nós não tem todos esses fôlegos, mas o Criador, ele dá alguns deles a cada, distribui para que haja então um fim proveitoso. E o princípio da menorá é esse que contrabalanceia, né, que equilibra um lado com o outro. Então nós temos sabedoria, precisa ser aplicada com entendimento, contrabalanceada com entendimento. Nós temos conselho, precisa ser contrabalanceado com Gevurá. De que adianta a um rei bons conselheiros se ele se acovardar e não enviar seus generais à guerra? Então precisa o conselho ser contrabalanceado com o fôlego de força ou fortaleza. E o fôlego de conhecimento, ele precisa estar contrabalanceado com o temor de Yahweh. E todos eles são nutridos pelo fôlego do Criador, Yahuwá. Hoje nós estamos falando aqui sobre os fôlegos de Yahweh, o Criador, e cada um deles é dado à parte da congregação para um fim proveitoso. E todos eles, as 7 vertentes que estão dispostas como numa menorá, ela é repousada sobre o Messias, o ungido de Yahweh, aquele que veio então cumprir todo o propósito da redenção, não só da humanidade, como de toda a criação. Aleluia! O Espírito de Deus é que nos convence da justiça do pecado e do juízo, nos deixa ver. 7 fôlegos do Ruach nos ensinam e nos mostram a completude e perfeição do projeto e do propósito.
E assim eu me despeço dizendo Shalom.